programa Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí vai conversar hoje com a secretária de Segurança e Defesa do Cidadão aqui da cidade, a Coronel Eliane Nicolucci. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando, falando sobre um pouco da vida, né? Contando fofoca, né? Vamos falar um pouquinho da sua infância. Eu sei que a senhora é nascida em São Paulo, mas passou boa parte da infância em Campos do Jordão, né? Foi. Meu pai, ele era policial militar e aí, como capitão, ele acabou sendo transferido para Campos do Jordão. E eu realmente cresci lá. Foram 10 anos da vida, uma época maravilhosa e uma época em que a gente ainda ficava bastante solto na rua, brincava. Então eu tive uma infância bastante assim, de moleque mesmo, montando cavalo a pelo para ir para a escola, né? Pegando fruta da árvore do vizinho. Então é assim, aquela coisa de vivenciar intensamente a infância e os amigos, principalmente. O seu sobrenome Nicolucci e Scachetti são sobrenomes poloneses? Então, o Nicolucci é da minha família, vem do meu pai, que é linhagem, vamos dizer assim, descendência russa. Da minha mãe é polonês, vem o Schuster, que não está no nome, e o Scachetti é do meu marido. Então, ele vem de linha italiana, então eu acabei herdando esse nome complicado. Minhas filhas demoraram para aprender a escrever. Os seus avós são russos e poloneses. Por parte da mãe, poloneses, por parte do pai, russos. Eles vieram para o Brasil por conta da Segunda Guerra. Por conta da guerra. Inclusive, meu avô, ele perdeu um dedo lutando na guerra. Ele era militar também lá na Polônia. A senhora chegou a conhecer ele? Sim, os dois avós. E eram pessoas extraordinárias, porque chegaram aqui no Brasil, imagina, anos 40, e chegaram realmente com uma mão na frente e outra mão atrás. Foram pessoas que lutaram muito, que chegaram sem nada, a não ser com a família, e de forma muito honrada, muito honesta, conseguiram constituir, estruturar a família, dar estudo para todos os filhos, que acabaram se tornando pessoas de bem. Então, a gente vê que aquela história de que pobreza tem a ver com violência está uma mentira muito enorme, né? Minha família é prova disso. Nós viemos de uma origem muito humilde. E a sua família hoje é uma família muito grande? A senhora tem muitos irmãos? É grande, uma família barulhenta, que quando se reúne, o pessoal às vezes tende até a chamar a polícia por causa do barulho, acha que está todo mundo brigando, e na verdade não. Polonês e italianos são muito calorosos, né? Gostam de falar alto, gesticular. Então, minha família é grande e, graças a Deus, nós somos muito unidos, nós nos reunimos sempre. E que lembranças que a senhora tem de Campos do Jordão nesses anos 70? Porque eu imagino que Campos do Jordão, hoje a gente vê uma cidade turística, aí as pessoas frequentam muito, mas nos anos 70, como é que era a cidade? Olha, o mote, o grande glamour era o Festival de Inverno de Campos do Jordão. E eu lembro do frio. Nós chegamos lá, minha irmã é jordanense e nasceu numa noite em que fez 11 graus abaixo de zero. Caramba. Foi uma noite em que o pessoal jogava com mangueira, água nas árvores e formou estalactites de gelo no dia seguinte. Então, me marcou muito. E uma cidade onde todo mundo se conhecia, onde a gente podia brincar na rua de uma forma tranquila. Eu estudei no Teodoro Corrêa Sintra, que é a escola estadual lá, e fiz grandes amigos. E lá eu tive a referência assim, de grandes professores, de bons exemplos. Então, foi uma vivência. Eu sou muito grata àquela cidade por tudo que eu vivi. E a senhora vive em Campos do Jordão até que idade? Até os 14 anos, de 14 para 15 anos de idade, quando meu pai acabou sendo transferido por conta da promoção, foi movimentado para São Paulo, para comandar então a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que é a chamada Escola Pioneira do Brasil, a primeira universidade de educação física do Brasil. Eu vi uma entrevista da senhora que a senhora fala que lembra do seu pai ajudando as outras pessoas em Campos do Jordão, num desmoronamento que teve lá. Foi o que me inspirou a ser policial. Eu era pequena, meu pai tinha ido me buscar na escola, estava chovendo muito, né? Era um final de tarde, já estava escuro. E eu lembro que a caminho de casa todo mundo conhecia, a cidade inteira conhecia meu pai. E no meio do caminho pessoas pedindo socorro para ele, pedindo ajuda. E falaram que tinha acabado de descer o morro em cima de umas casas. Meu pai mandou eu ficar no carro e do carro eu assisti ele com as mãos, coordenando a ajuda de pessoas voluntárias, acionando mais reforço e desenterrando pessoas com a mão soterradas, retirando as pessoas, fazendo a ressuscitação cardiopulmonar e revivendo pessoas, né, salvando a vida de pessoas. E naquele momento, assistindo esse trabalho dele, que eu decidi que eu queria ser igual a ele.
Uma policial também. Para proteger pessoas, salvar pessoas, era o meu sonho. Eu vi que a senhora tinha uma ideia de querer ser astronauta também, né? Olha, eu fui, assim, queria ser astronauta, depois prestei oceanografia, acabei fazendo quase 2 anos de engenharia, quando abri o concurso para a academia de polícia. Então, eu acho que é natural, nessa fase de adolescência, a gente ter muita dúvida do que a gente quer. Mas quando abriu o concurso para a primeira turma de mulheres da Academia do Barro Branco, eu não tive dúvidas. Eu estava fazendo engenharia, acabei estudando escondida, prestei escondido do meu pai e ele soube de que eu tinha passado na academia pelo Diário Oficial. Nós entramos em 15 mulheres numa turma de academia que eram 187 homens, mais 800 cadetes numa academia que tinha mais de 100 anos de existência. E o seu pai, quando a senhora disse que ia fazer mesmo, ele te deu uma bronca, né? Foi, porque assim, eu cheguei abafando, achando que ele ia ficar contente, mas na verdade ele tinha uma preocupação, porque é uma carreira muito difícil, é uma carreira muito, você não basta querer, você tem que ter uma vocação, você tem que saber que você não vai ficar rico sendo policial, mas você tem que gostar de servir pessoas, ter humildade, e meu pai sabia disso, então ele não queria em momento algum influenciar a nossa escolha de carreira, e aí ele teve esse cuidado. Quando eu cheguei toda feliz comemorando, ele falou: você tem certeza que é isso? Você pensa que eu vou te ajudar? Você está muito enganado, você vai ter que se virar por você mesma. E aí eu tomei até um susto, falei: nossa, será que ele não ficou contente? E minha mãe, anos depois, me falou que meu pai chorou de orgulho pelo fato de eu ter seguido a carreira dele, porque eu sou a mais velha de 3 irmãs. Então ele nunca imaginava que uma de nós ia seguir a carreira. E como é que foi esse período lá na academia, sendo a primeira turma de mulheres? Como é que era a relação com os homens? Tinha preconceito? Como é que era esse cotidiano ali? Imagine uma primeira turma em chegar numa academia com mais de 100 anos de existência, hiper tradicional, e chegar às primeiras 15 garotas. Claro que causou um furor, foi uma coisa assim bastante desafiadora. Eu falo que nós fomos testadas ao limite. Isso eu sou obrigada a reconhecer. Testaram a gente ao limite para saber se realmente daria certo, né? Mulher em função de comando em uma instituição tão tradicional e sujeita a situações muito difíceis, né? Que é a vida de um policial militar. A gente se depara com tudo. E todas acabaram se saindo muito bem, deu muito certo. E particularmente para mim, por conta dos valores que meus pais me ensinaram, que é respeito, honestidade, mérito, né? Da gente conquistar as coisas por mérito, se esforçar, estudar, a gente realmente ter valores sólidos. Quando eu fui para a academia, aquilo na verdade eu me senti em casa, porque eles ensinavam exatamente aquilo que a minha família ensinava e exigiam de mim exatamente crescer com esses valores. Claro que tem um aprendizado todo da técnica militar, da questão de abordagem, isso, a questão profissional, mas assim, a academia ela reforça muito esses valores do bem. Então, tanto na escola de soldado, quanto na escola de sargento, quanto na academia, né, de oficiais, o que eles ensinam é ser um profissional correto, honesto, de valores. E é claro, como em qualquer instituição, tem sempre quem se desvia, quem trai, né, a própria profissão, os seus valores. E assim, eu me senti muito em casa nesse período, fui muito feliz. Mas tinha aqueles olhares tortos dos meninos que estavam lá também para você? Tinha quem torcia para dar errado, mas a maioria torcia para dar certo, porque eu acho que foi um momento muito interessante de inovação. Nós fomos a primeira polícia do Brasil a incorporar as mulheres nos seus quadros. Isso começou lá em 1954, 1955, com então o ingresso de policiais, né, na Polícia Militar, mulheres, que naquela época elas entravam para atender uma parte meio assistencial do trabalho policial. Trabalhavam com idosos, crianças. Só que quando nós entramos já com caráter de trabalhar em qualquer atividade da polícia. Então essa foi a inovação. A gente entrou preparada para ser comandante realmente de qualquer tipo de modalidade de policiamento. Quer dizer, durante esse período, quantos anos foram de academia? Academia foram quase 4 anos. A senhora nunca teve dúvidas Muito ao contrário da engenharia, né? Não, ao contrário da engenharia. Me senti em casa, amei. Eu senti que eu faria tudo 15 mil vezes de novo. E assim, agora que eu completei os 30 anos de serviço, eu tenho saudade, claro, a gente sente falta, mas eu tenho convicção de que eu não teria, eu acho que eu não me vejo em outro tipo de atividade e assim, me sinto honrada, me sinto feliz pelo dever cumprido, eu sei que eu fiz o meu melhor.
E tem o pioneirismo também, né? De serem a turma das 15. A senhora ainda tem relacionamento com as colegas? A gente se chama, o grupo das pioneiras, nós somos as pioneiras. Em razão dessa implantação da gente ter feito academia como, digamos assim, um quadro de combatentes, né? Que é o enfrentamento de tudo. Nós acabamos servindo de referência, inclusive, para o ingresso de mulheres nas Forças Armadas. Eu lembro que eu estava no primeiro ano de academia e nós fomos chamadas pela AMAN para participar de algumas atividades para eles aferirem se as mulheres teriam condições de acompanhar aquelas atividades. E hoje a gente vê que as mulheres estão ingressando em todas as Forças Armadas. E a senhora fala que em nenhum momento se arrependeu, né, de ter escolhido a academia, tanto é que a senhora terminou o noivado por conta dessa escolha, né? Foi. Nossa, vocês pesquisaram bem. É verdade. Quando eu entrei, eu estava indo para o segundo ano de engenharia. E meu noivo era engenheiro. E naquele momento eu percebi que ele ficou muito, assim, mexido com a questão de eu estar tanto no meio de tantos homens e numa atividade que, de certa forma, me isolou no primeiro ano. É um regime de internato, a gente fica lá final de semana, tem que tirar atividades de serviço. Apesar de alunos, nós somos empregados em efetivo serviço a título de estágio prático. Então, é claro que eu passei a ver muito menos minha família. E isso abalou muito o relacionamento, até que houve um momento em que ele falou, olha, você escolhe, ou eu ou sua profissão. E eu pensei bem, gostava muito dele, uma pessoa que eu sempre gostei, mas eu resolvi seguir o meu sonho. E não me arrependo. No final, ao término do meu período de academia, acabei conhecendo o meu marido, que é policial militar, hoje é o comandante dos Águias do estado de São Paulo, e é uma pessoa que tem orgulho e a vida toda me deu todo o suporte, toda a condição para que eu pudesse progredir na carreira. Então, eu acho que, independente da profissão, as pessoas, o casal precisa se respeitar. Não pode competir um com o outro. Tem que sempre um procurar jogar o outro para cima, ter esse respeito e esse orgulho. E assim, eu confesso que eu tive muito apoio do meu marido. Essa posição, sempre a gente vê policiais, tem a coisa da hierarquia, né? Um respeito absoluto. E ainda, não sei a opinião da senhora, as pessoas ainda olham, quando vê policiais militares femininas, como é que as pessoas têm esse olhar? Ainda tem um olhar de certo preconceito? Eles acham uma profissão, sei lá, que foi um tempo muito grande só de homens? Como é que a senhora vê isso? Olha, eu acho que tudo é um processo, né? Quando nós ingressamos na academia, parecia extraterrestre caído de Marte, né? A pessoa olhava pra gente como se a gente fosse ser de outro planeta. Passado o segundo, terceiro ano, a própria academia, a rotina assimilou. Então, homens e mulheres hoje tanto faz. O que ocorre hoje é que a própria sociedade, ela é um pouco ainda, tem uma cultura um pouco machista. A gente tem que reconhecer isso. Tanto que, há uns anos já, o número de vagas para academia, seja para soldado, seja para academia de polícia do Barro Branco, ela não distingue mais vaga para homem ou para mulher. Quem prestar, passar, passou. E a gente vê que a procura ainda de mulheres por essa carreira ainda é menor. Talvez por pressão social, talvez por preconceito, talvez porque a família às vezes não incentiva isso como uma possibilidade. E assim, a gente percebe que ainda há muito a crescer. Porém, depois de um tempo, e o fato da gente ter progredido na carreira, ter vivenciado tudo, dentro da instituição não há mais essa estranheza. O que a gente nota, às vezes, é pessoas de fora da instituição que falam, nossa, é mulher, né? Como é que pode? Então, principalmente quando comanda as pessoas. Então, mas isso eu acho que é uma questão de tempo para ser assimilado, para ser visto como uma coisa normal. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.